Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês. Não reparem que eu tive um pequeno acidente de trotinete, então tô um pouco enfaixada, mas já tô me recuperando. Graças a Deus não tive ferimentos muito graves, né? Eu tô aqui, né, pra poder falar sobre um assunto. É que eu fiquei muito incomodada porque a gente tinha marcado uma live, né, no meu Instagram pra falar sobre o mercado de trabalho em Portugal. E isso me deixou assim, porque a live não deu certo. Teve um problema de conexão com o Brasil, né? Não foi conexão aqui de Portugal, mas foi com o Brasil. E assim, por respeito, né, às pessoas que tinham me convidado, eu acabei não fazendo, mas eu tinha feito perguntas para as pessoas antes e tinha feito todo um planejamento das dicas que eu queria dar para vocês se organizarem também, para vocês chegarem no mercado de trabalho aqui preparados. E eu não quero deixar essa minha sabedoria, esse meu conhecimento que eu tenho, mesmo que não seja talvez tão grande quanto eu possa também alcançar todas as profissões, mas pelo menos pelo que eu vi de perfil de contratação aqui, pelo que eu entendo no mercado de trabalho até hoje, eu quero compartilhar com vocês para que vocês tenham a melhor experiência do mundo no sentido profissional. Então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Esse vídeo é com esse propósito. O propósito mesmo de ajudar as pessoas que estão vindo, de ajudar a pessoa que está se candidatando aí para uma vaga, que acha que pode ou não trabalhar na sua área, tá bem? Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês é o seguinte: vocês têm que focar muito no currículo de vocês. Por quê? Algumas dificuldades que a gente enfrentou aqui no início foi que o nosso currículo, às vezes, e aí eu não sei se você já fez a análise do currículo de vocês, às vezes ele é direcionado para uma certa profissão, uma determinada profissão. E aqui eles seguem isso muito à risca. Se você direciona o seu currículo para uma determinada profissão e você quer... Muita gente fala assim, vou chegar no país e vou trabalhar em qualquer coisa. Você quer trabalhar em qualquer coisa? Eu lembro que no centro de empregos, né, daqui da nossa localidade, onde meu marido foi, olha, eu tenho um filho, papapá, quero trabalhar, quero arrumar um emprego quanto antes de qualquer coisa. Ela, não, você é qualificado para isso e isso, então a gente não vai te dar qualquer coisa, só porque você é qualificado. Qualquer coisa a gente vai dar para quem não tem estudo. E aqui tem algumas pessoas, inclusive até portugueses também, que não tem estudo, não tem formação nenhuma, nem no 12º ano. Então, assim, e ainda mais lugares também que tem interior, tem muita gente que não tem estudo mesmo. E trabalha com limpezas, com coisas que não precisam mesmo você ter nenhum nível intelectual. Então, é bom você ter esse direcionamento. Colocar o seu currículo também no Europass. Existe o próprio site do Europass, ele te dá a formatação também do currículo para você poder fazer também gratuitamente, só você se inscrever. Precisa ter esse formato Europass, precisa você saber o que você vai colocar de direcionamento ali, suas formações. Olha, eu já recebi currículo no Brasil de pessoas pedindo, Alana, faz uma indicação, porque eu sempre trabalhei em escritórios muito bem conceituados no Brasil, então tinha muita gente que pedia trabalho. A pessoa não colocava nem a data, gente, de entrada e saída do antigo emprego. Como que a gente vai saber qual a experiência que a pessoa tem? O que a pessoa tem ali a agregar, quanto tempo que ela ficou na empresa. Então, gente, isso é muito importante, a questão do currículo, de vocês fazerem no formato Europass, de qual o direcionamento da área que vocês querem traçar, e aí eu vou entrar nos pontos mais importantes. Quais são os pontos mais importantes? O mercado mesmo. Agora eu vou falar de mercado, não quero ficar falando de coisas simples, como currículo, preenche isso, preenche aquilo. Existem informações na internet que são bem mais tranquilas em relação a isso, que você pode depois pesquisar para você fazer, porque senão eu fico fazendo também um vídeo só relacionado ao currículo. Porque eu também, como eu já contratei, eu já fui recrutadora, já fiz entrevista, eu tenho muito senso crítico em relação ao currículo. Então eu realmente poderia falar aqui horas sobre isso.
Mas vamos lá. Mercado de trabalho aqui. A primeira coisa que você tem que entender, você chegou no país, você está nascendo naquele país. Então você não tem diploma, o teu diploma no Brasil não é válido aqui, precisa validar na escola secundária, teu diploma de ensino médio, teu diploma de faculdade, se você tem faculdade, tem nível superior, você precisa validar em uma universidade. Você pode fazer isso do Brasil? Pode contratar inclusive serviços também de advogados para fazer isso no Brasil. Eu inclusive já validei também alguns diplomas aqui. Eu faço esse serviço. Mas é importante você entender que você está nascendo, você foi morar num país, trouxe seus diplomas brasileiros, você nasceu naquele país. É como se você tivesse do zero, sabe? Esquece diploma, esquece tudo. Então, por que que os brasileiros, né, a maioria dos brasileiros dão essas informações? Olha, chega no país, pega qualquer trabalho, não sei o que lá. Pera lá, não significa que você vai pegar qualquer trabalho. Existem exceções, existem pessoas que já vêm aqui, tanto já direcionado, né, com visto de trabalho, em contratação. Tem gente que fala assim, só a área de TI pode ter visto de trabalho. Não, e aí eu vou te dizer também um pulo do gato, como que você pode conseguir também esse visto de trabalho. Não é só a área de TI não, porque eu já vi aqui, inclusive, profissionais na área da arquitetura conseguindo visto de trabalho. Então não é só a área de TI. Existem médicos aqui brasileiros, existem várias áreas. Então, assim, a primeira coisa que você tem que entender, nasci no país. Então, fazer equivalências de diplomas, né? Porque senão você não vai concorrer às vagas que são melhor remuneradas. Então, você precisa fazer essa equivalência. E aí, o segundo ponto, você precisa entender também, antes de você fazer a entrevista, qual que é a visão do empregador daqui. Qual que é a visão de mercado de trabalho do empregador daqui. Por quê? Eu já fiz algumas entrevistas aqui, já tô assim, cascuda nisso. E eu entendi também, porque eu tenho parentes também portugueses da parte do meu marido, eu entendi como que eles enxergam e o que eu tava errando naquelas entrevistas, algumas entrevistas que eu fiz, né, antes de trabalhar. E aí eu falei assim, nossa, realmente eu tô fazendo isso. Às vezes a gente chega no local e a gente quer demonstrar que a gente quer crescer. Olha, eu cheguei aqui, sou imigrante, tipo assim, eu era isso e aquilo, coordenadora do não sei o que no Rio de Janeiro. Aí eu cheguei no país, tudo bem, vou dar um passo atrás, vou ser um assistente jurídico, sei lá o quê. Só que para você ser isso, para você se candidatar a esse tipo de vaga, ou qualquer outra vaga aqui no mercado, tem muita gente que chega no Brasil e diz isso, e não é mal visto no Brasil, mas aqui você não pode falar isso na entrevista de emprego. Por exemplo, falar assim, olha, eu tô aqui, tô concorrendo a essa vaga, mas isso é algo temporário, porque eu quero entrar na minha área, eu quero seguir, por exemplo, a área de compliance. Então isso aqui vai ser temporário pra mim. Pra pessoa achar, poxa, ela tá cheia de força de vontade, ela tá trabalhando nisso, mas ela é altamente qualificada, vai sair e vai ser uma coisa maior e tal. Poxa, que bom, essa pessoa parece que tem garra. Eles não têm esse tipo de visão. A visão é totalmente oposta. Se você fala isso, eles sentem assim, eu não vou contratar essa pessoa, porque eu não quero contratar uma pessoa, treinar uma pessoa e daqui a pouco ela ir embora, daqui a pouco ela seguir um outro rumo, porque eu sei que ela não vai crescer nessa vaga que eu tô oferecendo. Então, assim, existem vagas que elas são mesmo, meio que vitalícias mesmo. Você tá dizendo assim, olha, você vai ser um assistente do não sei o quê. É porque você vai ser aquilo até a empresa falir, ou até o teu chefe te mandar embora, ou alguma coisa acontecer. Então, existe esse plano de fidelização, de você falar assim, olha, eu quero trabalhar aqui, eu quero um emprego, tô precisando desse emprego, eu vou ficar com vocês. Você precisa passar essa mensagem. É óbvio que não é exatamente essa frase que eu tô falando, mas você tem que passar a mensagem de fidelização, de que você vai entrar no trabalho e ficar no trabalho. Por quê? Porque já é o perfil também do imigrante brasileiro
pular de trabalho em trabalho. Tipo, esse trabalho tá pagando mais e pula. E o perfil do português, ele não é esse. O perfil do português é ele ficar no trabalho o resto da vida dele, ou então até a empresa falir, ou então, sei lá, durante mais de 10 anos. Esse é o perfil do português. O perfil do brasileiro não. E o português, quando vai contratar o brasileiro, já sabe disso. Tanto que tem algumas empresas, e isso não é preconceito com o brasileiro, entendam. É preconceito mesmo com. Preconceito não, é tipo assim, restringir um pouco esse perfil. Poxa, eu não contrato brasileiros. Tem empresas que você vê que essa empresa não contrata brasileiros. Por quê? Porque já contratou, né, numa época distante, e o brasileiro entrava e saía, ia para outra empresa, e ficava lá talvez um tempo só para adquirir experiência para ir para uma empresa que pagasse melhor. O português ele já não tem essa ganância, tipo assim, de sair, trocar 6 por meia dúzia, sabe? Que é uma coisa que a gente às vezes faz, de tipo, aqui eu tô ganhando 1.000 euros, mas ali eu vou ganhar 1.100. O português ele nunca vai trocar o certo pelo duvidoso. Eu acho que o brasileiro tem mais esse espírito aventureiro. Óbvio que eu não tô generalizando todos os brasileiros, mas a maioria, pois se tem a oportunidade de ganhar mais 100 euros, então eu vou lá para essa empresa ganhar mais 100 euros. Outra coisa também que é muito natural também do português, defender o patrão. O português costuma defender o seu chefe com unhas e dentes. Aí de quem fala mal do chefe, acha que é uma pessoa totalmente errada, totalmente fora da curva. Então, tipo, se você tá indo para uma empresa portuguesa, você tem que entender o mindset deles. O mindset você tem que vestir a camisa da empresa, você não tem que pensar em sair da empresa. Tem que pensar na fidelização, nisso tudo. Luana, mas eu penso sim, eu penso em sair, em ter um trabalho temporário, depois ir para minha área e tal. Mas não, pelo menos não falem isso na entrevista. Não é questão de você não ser transparente, mas é totalmente diferente quando a pessoa te contrata, ela vê que você está trabalhando super bem, que você é uma pessoa dedicada, e aí você conseguiu uma formação na área e depois pediu para sair para trabalhar na sua área. É totalmente diferente do que você já chegar como uma pessoa leviana, que tipo assim, tô aqui temporariamente, qualquer hora eu entro, qualquer hora eu saio. Então isso não é bem visto, né, no mercado de trabalho daqui. Eu acredito que em muitos mercados de trabalho também, inclusive no Brasil. Então entender esse mindset também quando vocês forem fazer entrevista. Outra coisa super importante que eu vejo que não é uma coisa natural no Brasil. Muita gente não tem LinkedIn. Muita gente não tem LinkedIn. E aqui, muitas empresas boas, mesmo se você quer fazer parte de empresas realmente renomadas no mercado aqui português e em toda a Europa, em todo o mundo, você tem que ter um LinkedIn, que é uma rede social de trabalho onde as pessoas do seu trabalho, né, costumam colocar suas competências, você costuma colocar ali quase que um currículo ali, né? Você coloca ali tudo que você já fez, quais foram as datas de cada coisa. Eu acho até bom, gente, porque quando a gente perde o currículo, a gente vai fazer do zero, ou então que a gente quer mudar também o formato do currículo, até para um Europass, é bom você ter isso salvo em algum lugar também. De que tempo eu trabalhei em tal lugar. Você tem ali todas as situações que você também conquistou ali durante a sua carreira, você colocou ali todos os pontos. Isso é muito importante. Por quê? Porque aqui, por mais que você seja imigrante, por mais que o mindset da maioria dos imigrantes sejam vou fazer qualquer coisa, uma hora você vai querer crescer dentro do país e você vai querer ganhar a vida de uma forma bem melhor. E para isso, a sua bagagem, ela conta sim. Independente do país que você veio. A sua bagagem, ela sempre conta. E quando você tem experiência numa área, é pesado aquilo aqui, entendeu? Pra você ter noção, as pessoas que trabalham que fazem qualquer tipo de formação aqui e precisam de um estágio, a maioria dos estágios aqui, eles não são remunerados, são só subsídios de alimento, para vocês terem noção. Por quê? Porque o estágio é necessário para o estudante, mais do que para o empregador. Eu sei que tem muitas empresas no Brasil que acabam contratando estagiário, né? Uma pessoa mais ou menos qualificada como estagiário,
para poder exercer um posto de trabalho ali e não ter todas as leis, né, trabalhistas que o Brasil ele agrega ali pro trabalho, pro trabalhador. Mas aqui não é só a questão de ser um contrato de trabalho. A questão é, o estagiário, quando ele se candidata a estagiar, ele já se candidata com esse pensamento, tipo, eu preciso dessa experiência, se eu não tiver essa experiência, eu não entro no mercado de trabalho aqui. Então, tem muitos colegas meus, até portugueses, que estão estagiando agora, a única coisa que eles recebem são subsídios de alimentação. Mas eles falam assim, mas daqui a pouco eu vou ganhar tanto, porque esse mercado aqui que eu tô fazendo, eu vou ganhar isso. E já era fora da curva ali do país, ganhar aquele determinado valor na área que ele estava atuando. Então ele já ia estar, quando ele fizesse esse estágio não remunerado, ele já ia estar muito mais à frente do que uma pessoa, Lana, mas, por exemplo, eu sou imigrante, eu não posso fazer um estágio não remunerado, eu não tenho que me sustente no país, eu não tenho uma quantidade de dinheiro grande para poder fazer isso. Então, gente, pensem no mercado de trabalho, no próprio mercado de trabalho, que você também já teve, a bagagem que você já teve no Brasil também como sua experiência. E o LinkedIn é um pouco disso também. Existem vagas de trabalho aqui que estão diretamente relacionadas ao seu LinkedIn. Você consegue pelo LinkedIn. Porque você coloca ali a região que você tá e você vai buscando dentro do perfil que o LinkedIn consegue identificar ali da sua experiência. Isso é muito importante, sabe? Muito, muito importante. Agora, sites de emprego, como o Sapo, Net Empregos, isso que você vê aí, todos os youtubers falando, dando sugestões, é importante se candidatar? É importante. Tem vaga pra quê, Alana? Pra todas as áreas. Então, tive até uma pergunta no Instagram há pouco tempo, Alana, tem vaga pra contabilidade? Eu lembro que eu me inscrevi, eu não sei qual que era, se era Alerta Emprego. Eu lembro que eu me inscrevi num site de emprego, não sei se é Alerta Emprego, Net Emprego ou Sapo, alguma coisa assim. Eles me enviavam toda hora vaga de contabilidade. Inclusive, teve uma época que eu fiquei assim, por que eu não fiz contabilidade? Tem vaga pra tudo. Eu fui no centro de saúde e fui atendida por uma médica brasileira. Então aqui, o que tem de brasileiros aí no mercado de trabalho? Alana, tem tudo, gente, tem tudo. Eu vejo brasileiro limpa chão, eu vejo brasileiro limpa chão. Eu vejo brasileiro na restauração, nos restaurantes, vejo. Eu vejo brasileiro em casa de idoso, sim. Eu vejo brasileiro como médico, vejo brasileiro como médico. Vejo brasileiro como advogado, vejo brasileiro como advogado. O que mais eu já vi brasileiro? Enfermeiros, que também não é um salário ruim aqui. O enfermeiro aqui, ele é praticamente respeitado como médico. Às vezes a gente é atendido no centro de saúde por um enfermeiro, sabe? O enfermeiro, ele tem muito respeito aqui, essa área de enfermagem. Mas o que é muito bom? A indústria farmacêutica, não só em Portugal, mas na Europa toda tá crescendo. Gente, não foi só o pós-Covid, a indústria farmacêutica ela já estava vindo com uma força muito grande, era considerado em vários países critical skills, vários países era considerado assim, e não é diferente também na Europa, óbvio. A área farmacêutica é muito grande, você pode ter, inclusive, isso que eu queria falar, esse gancho de você vir com um contrato de trabalho, ele pode muito ser dado pelo seu LinkedIn, entendeu? Porque vai estar lá todas as suas competências, todas as empresas que você participou, que você realmente fez. E você pode ser puxado para uma vaga, como eu vi um arquiteto aqui, que tinha também vários cursos de desenhos e tudo, ser contratado diretamente para vir trabalhar em Portugal. Então chegou já com visto de trabalho. Isso acontece na área de TI? Direto, acontece. É mais frequente, sim. Mas também tem na área de manutenção de elevador, que é uma área que quase ninguém entende, que realmente tem visto de trabalho, porque aqui tem poucos profissionais. Manutenção de computador, acho que manutenção de softwares, manutenção de elevador, quer dizer, desculpa. De softwares também.
outras áreas, vamos lá. Diversas áreas, na verdade. Não existe, assim, um limite de, eu não posso ser contratado porque eu sou da área X. É óbvio que você pode. E eu acho que essa porta de entrada é muito pelo LinkedIn, muito. Muita gente não fala isso, mas eu vejo. Porque desde o Brasil, eu via que existiam empresas que elas colocavam, assim, em abertura da vaga para mundial. Porque sabia que dentro do seu país pode ser que não tivesse pessoas ali que pudessem absorver aquele número de vagas, aquele número de demandas, né? Que era já muito difícil de conseguir uma pessoa assim e tal. Então, gente, isso é muito importante. A última dica que eu dou é: não minta. Não minta. Eu sei que tem pessoas que falam assim, tô indo para outro país, não sabe o que eu fiz no Brasil, vou colocar um monte de coisa aqui no meu currículo, vou mentir pra caraca. E mente, diz que trabalhou em não sei o que, às vezes faz um cursinho na internet, mente, papapá. Gente, além de mentira ter perna curta, eu vou te contar uma coisa que uma pessoa que eu conheço fez aqui em Portugal, que fica tão feio e acaba assim desfavorecendo o mercado de trabalho para outros brasileiros. Porque tem muitos brasileiros que já fizeram isso, de mentir currículo, dizer que trabalhava em tal área, não sei o que, não trabalhava. E eu vou te falar qual é a consequência disso. Você acaba fechando porta para outros brasileiros. Por quê? Porque além de, às vezes, a empresa nem aceitar mais brasileiro, porque achar que todo brasileiro vai mentir no currículo, não tem como buscar essas informações que se trabalhou em tal lugar, se trabalhou em tal lugar, porque não tem conhecimento de empresa brasileira, a pessoa se queima porque ela chega na empresa dizendo que sabe fazer isso e aquilo, e não sabe. E aí a empresa, aqui, os portugueses, eles não são de demitir. Quando o português ele precisa demitir alguém, a lei aqui é muito severa. Ele pode ficar até meses sem admitir uma pessoa, pagar uma multa, dependendo da justificativa. Então, eles não são de chegar e descartar a pessoa. Tipo assim, viu que a pessoa não sabe nada, na primeira semana já tá demitindo. Isso não acontece. Geralmente as pessoas fazem uma série de coisas erradas, né, para eles chegarem a tomar uma decisão, ou então acaba ficando muito ruim o ambiente de trabalho, porque eles exigem e a pessoa não consegue ir para frente, né, naquele serviço, porque realmente não tem experiência nenhuma. E ela não só fica queimada ali dentro daquela empresa, como também acaba queimando outros brasileiros, porque aquilo era fruto de uma mentira, né? Ela conseguiu aquele trabalho fruto de uma mentira. Então, poxa, se um profissional, ele diz assim, eu sou do TI, foi para uma empresa, ferrou com todos os computadores de lá, não conseguiu ajudar e tal, e ele é brasileiro, ele também tá levando a nacionalidade dele ali como também forma, da mesma forma que eu também levei em algumas situações aqui, de uma forma muito benéfica, dizendo assim, nossa, você é brasileira. Teve uma hora que me falaram, você é brasileira, é advogada, nossa, você é tão humilde. Aí eu falei assim, gente, por que eles estão falando isso? Pelo jeito de eu me comportar, eu tava assim, aberta a críticas, aberta a várias situações também do mercado, e eles não entendiam, porque eles já tinham tido contato com outros brasileiros que não admitiam ser criticados e tudo. Então, assim, você pode tanto levar situações positivas quanto negativas para o mercado de trabalho aqui sendo brasileiro. Então, assim, ou você faz a diferença, dá seu nome, ou você realmente se queima e queima também, acaba queimando também os próprios profissionais do seu país. Porque eles vão ficar com o pé atrás quando for contratar um outro brasileiro. Isso é muito ruim, não só pra você. Mas aí o problema é do outro brasileiro. Não é problema do outro brasileiro, porque isso vira uma bola de neve, né? Porque pode ser que no futuro o seu filho esteja querendo um trabalho, e aí? Então, assim, pensar muito, muito, muito antes de fazer alguma besteira. Pelo amor de Deus. Não se envolver em nada de ilícito, isso é óbvio, né? Óbvio, não só porque eu sou advogada, mas isso é óbvio. E procurar dar o seu melhor, agir
com toda a transparência possível, agir com lealdade, que aí você vai se dar muito bem no mercado de trabalho português. Essas são minhas dicas, esse era o vídeo que eu queria fazer. Ficou menor do que uma live, mas também ficou maior do que um vídeo poderia ficar. Só que não poderia ter menos informações do que eu dei, porque eu tentei ser o mais sucinta possível, gente. Sinceramente, tentei ser o mais sucinta possível. Não tem como fazer um vídeo mais breve e com tanto conteúdo como eu fiz agora. E o que vocês também tiverem dúvida ou quiserem falar mais, podem deixar suas dúvidas aqui embaixo. Queria pedir muito para que vocês se inscrevessem no canal, porque é muito importante vocês estarem incentivando a continuar a fazer conteúdos como esse, né, de qualidade. Então, por favor, se inscreva no canal, porque isso me ajuda também a engajar o perfil, me ajuda também a trazer as melhores situações para vocês, tá bem? E o que vocês tiverem de dúvida, pode colocar aqui. Um grande beijo, muito boa sorte no mercado de trabalho aqui de Portugal. Eu gosto muito de ver brasileiros assim, muito bem colocados aqui no mercado de trabalho. Eu acho que tem brasileiros aqui que são minha inspiração e tem que ser inspiração para vocês também. Inspire-se em pessoas que sempre querem crescer, que sempre querem o melhor para si, porque esse tipo de pessoa ele vai te agregar muito. Então, pense da forma mais positiva possível. Porque imigrar também não é o fim do mundo. Às vezes você chega, não tem subsídios suficientes, às vezes, para fazer uma formação, para fazer um curso que queria. Mas, aos pouquinhos, você vai se desenrascando, né, como falam aqui. Você vai entrando na sua área, você vai fazendo. E com garra e determinação você consegue. É só você não se acomodar e você continuar aí na sua luta, na sua batalha diária, tá bem? Um beijo no coração, tudo de bom pra vocês.